Estamos ao vivo, Dorli. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Estamos aqui nos ambientando nesse StreamYard. Eu sou a Thay Barroso e esse é o Tuesdays for Facilitation. Hoje eu estou aqui com o meu convidado, que é uma honra, além de ser meu convidado, é meu amigo. Mais de uma década de histórias, né, Dorli? Mais de uma década. E a grande inspiração para as minhas lives de terça-feira, porque há um tempo atrás a gente fazia live de terça-feira, mas era não era terça, né? Era outro dia na semana, eu acho. Era bem na segunda. Era bem na segunda, Era para começar a semana. Exatamente, lendo as notícias. Então, é um prazer te receber aqui. Estou morrendo de saudade. Dorli saiu do eixo Rio-São Paulo, agora eu não vejo mais ele pessoalmente, mas a gente segue de Kiki de fofoca. Então, hoje eu decidi, como meu primeiro convidado aqui para falar de facilitação, ter o querido Dorli aqui com a gente. Obrigada pela vinda, Dorli. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Vou começar fazendo a primeira pergunta, que é a mais importante. Dorli, quem é você na fila da facilitação? Olha, essa pergunta é muito difícil, mas você me falou, você já me adiantou que ia fazer essa pergunta aqui quando a gente estava na preparação, eu fui pensando. Então, obrigado por isso. Eu coloquei aqui minha assinatura como professor Dorli. É como eu assino já há um tempo. Eu me considero um professor, por mais que eu não seja um professor acadêmico e nem um professor de alguma instituição fixa, mas eu me reconheço como professor hoje e desde cedo. Uma coisa que eu acho que eu nunca te contei, Thay. Eu sei que você sabe que eu sou filho de professora, né? Minha irmã também é professora, mas a minha primeira lembrança como professor, sabe qual era? Quando eu era criança, eu devia ter 6 ou 7 anos, eu pegava os meus brinquedos e os brinquedos da minha irmã, colocava enfileirado e ficava fingindo que eu estava dando aula para eles. Eu tenho essa lembrança de que eu fazia isso. Muito inspirado, obviamente, na minha mãe, porque quando eu era criança, minha mãe estava fazendo faculdade de pedagogia, ela fez um pouco... acho que ele por volta dos 30 anos. E eu estudei na escola que minha mãe deu aula, então metade das minhas tias, inclusive, eram minhas tias e também davam aula na escola. Eu chamava todo mundo de tia e, de fato, eram minhas tias. Então, para mim, a facilitação ela é algo que é inerente à minha família. Esse processo de você ajudar uma outra pessoa a entender algum assunto, não só professorando, falando, mas facilitando o entendimento, é algo que eu aprendi cedo que funciona não só para mim como profissão, mas como forma de aprender. Eu aprendo as coisas ensinando. E isso é uma técnica. Quando você estuda algo e tenta ensinar para alguém, você reforça esse aprendizado. Então, para mim, eu na fila da facilitação é algo que é transversal na minha vida. Eu não me vejo, seja profissionalmente, seja fora da profissão, sem estar facilitando. Seja para mim, seja para o outro. Muito bom. Então você está em qualquer lugar da fila. Mas cara, eu sou a fila. Eu sou a fila. Eu sou a fila da facilitação. Eu sou a fila. Cara, é muito interessante isso, porque quando a gente começou a conversar sobre a sua participação aqui no Tuesdays for Facilitation, a gente... E aí, do que você quer falar? E tem muita coisa para a gente falar, né? A gente já fez projetos juntos, enfim, a gente se conhece realmente desde 2011, né? A gente podia falar só de cada um dos projetos que a gente foi se esbarrando ao longo da vida. Iam ser zilhares de lives. O projeto Taili ia bombar. Mas aí você falou desse tema que você tem acessado muito e aprendido muito e me ensinado muito a respeito, inclusive, que é sobre a produtividade e sobre essa economia da atenção, né? Sobre essa importância, desse entendimento com a quantidade de estímulo que a gente tem hoje em dia. Isso tem muito a ver com a facilitação dentro desse lugar da atenção, né? O professorado mudou. A gente precisa ensinar de outras formas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Maravilha. Eu quero primeiro gerar um entendimento comum na gente sobre a palavra produtividade. A gente está aqui no LinkedIn, ou LinkedIn, dependendo da postagem que a gente lê, e o conceito de produtividade ele está totalmente errado.
em certas postagens quando a gente acha que ser uma pessoa mais produtiva é você trabalhar mais, é fazer mais, ter mais horas de dedicação ao trabalho, sendo que é o contrário. Quando a gente olha produtividade, essa é uma palavra que vem do mundo da economia, que significa você gerar mais valor enquanto utiliza menos recurso. Quanto mais valor você gera usando menos recurso, mais produtivo você está sendo. O que são os recursos no nosso caso aqui, que a gente não trabalha com muitos materiais, né? Nosso recurso principal é o tempo. É o tempo. Se você está usando muito tempo para fazer alguma coisa que você poderia usar menos tempo, significa que você está sendo menos produtivo. Então essa cultura que no inglês chamam de workaholic, que é mostrar que está trabalhando, é uma cultura que não é produtiva. Você se orgulhar de ficar até 9, 10 horas da noite trabalhando, como se isso fosse uma pessoa mais produtiva, pelo contrário. Então, quando a gente fala de produtividade, é importante a gente entender que produtividade não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, é utilizar melhor os recursos que a gente tem, sejam a gestão das pessoas, do tempo, os próprios materiais que a gente usa. A gente tem que otimizar isso enquanto gera mais valor. É você trabalhar menos, só que melhor e a longo prazo. Não é você fazer uma corrida de 100 metros e cansar. É fazer uma maratona. E para fazer uma maratona você tem que gerir o esforço que você faz, você tem que gerir o tempo. Você tem que ter um certo tipo de cuidado e pensar o próprio trabalho. Então essa é a primeira coisa. E sobre a economia da atenção, você está certíssimo. Mudou bastante a forma como as pessoas dedicam a atenção. Tem muitas pesquisas que não são muito confiáveis sobre o tempo de atenção que as pessoas têm. Eu não me atento muito a elas. Eu me atento mais ao fato do porquê que as pessoas estão cada vez mais distraídas. O que está acontecendo quando a gente compara o passado para cá. O principal do passado, para entender a economia da atenção, é entender que em algum momento na história da humanidade, a nossa atenção começou a valer muito dinheiro. A nossa atenção começou a valer muito dinheiro. E quando é que isso começou? Quando a gente começou a botar propaganda em meios de comunicação. Propaganda em meios de comunicação. Até o começo do século XX, qual era o principal meio de comunicação? Rádio. Rádio. Depois começou a vir televisão, do meio do século XX para frente. As propagandas começaram a ser mais sofisticadas. Só que para você ter um rádio, você tinha que estar numa casa, com o rádio ligado numa tomada. Você não tinha rádio o tempo todo, você tinha algumas rádios públicas na rua. Televisão foi um artigo de luxo no mundo durante muito tempo. No Brasil foi um artigo de luxo até os anos 90. Televisão. E a televisão ela era disputada pela família inteira. Então a atenção ali era limitada a blocos de horário. Você tinha, de manhã você tinha um perfil, que eram as crianças assistindo desenho, ou pessoas que ficavam em casa assistindo programas de culinária. E aí você tinha à noite programas de jornal, que eram um outro público. Madrugada, outro público. A atenção ainda era limitada a blocos, assim. Mas a nossa atenção cada vez mais foi se tornando muito valiosa. Até que tem essa coisa maravilhosa que a gente está aqui hoje, que é a internet. Eu e você, a gente é da geração... Fala, desculpa. E eu fico pensando nisso, porque eu estava te falando um pouco antes da gente entrar, que eu apaguei o Instagram, né, do celular. Eu apaguei dia 1º de maio, dia do trabalhador. Boa. E aí eu baixo, como teve o Rectal esse final de semana, teve um evento, eu baixei. E, cara, você começa Você baixou para fazer as lives, para fazer os stories, essas coisas. Você começa a rolar o feed, a quantidade de propaganda... E aí eu fiquei assim, será que eu preciso comprar mais esse produto de cabelo, mais essa maquiagem, mais esse sapato, mais essa roupa? Fazem parecer que está todo mundo usando. Então, se antes a gente está falando que o rádio estava em casa, e aí no máximo, no chique, um rádio no carro, né, para quem dirigia e tal, um taxista tinha mais acesso, por exemplo, ficava o dia inteiro ouvindo rádio. Hoje, a gente está na palma da nossa mão, uma quantidade absurda de publicidade e propaganda. E que você compra em 2 cliques, que no rádio e a televisão também não permitiam, né? Cara, eu tava conversando isso com um amigo. Hoje, não precisa nem de 2 cliques, você precisa da sua voz só. Fala, Alexa, compra isso. Acabou. Acabou, você precisa só da voz. Ela me pergunta... Eu não tô discordando de você, não. Eu tô falando que, olha o nível de facilidade, você não precisa nem mais clicar.
ela me pergunta se eu gostaria de comprar novamente tal coisa que eu comprei mês passado. E eu acho interessante, quando você tem meios de comunicação acessíveis assim e mais distribuídos, que pessoas que não teriam acesso, empreendedores, por exemplo, digamos eu e você, a gente monta um curso. A gente não teria muita grana nos anos 90 para botar uma propaganda na Globo. Eu e você a gente não teria. Hoje a gente teria como acessar muitas pessoas de uma forma muito mais barata. Porém, a gente é uma gota de propaganda nesse universo onde a maioria das propagandas estão sendo acessadas por pessoas que têm muito mais poder de persuasão e de grana para poder ficar na frente das pessoas do que a gente. Então, de certa forma, de um lado, é bom, principalmente falando especificamente do nosso público aqui de facilitadores. Se você quiser montar um produto, um serviço com a internet, hoje você tem esse acesso, mas em paralelo, pessoas que têm muito mais grana que você conseguem te amassar nesse mercado. Então, hoje eu quero falar um pouco tanto sobre quem é facilitador quanto quem é público. Porque, querendo ou não, pessoas facilitadoras, a gente também é público, né? Foi o que você falou, você é facilitadora, mas também está sendo exposta ali. E você, como público, começa a entender que o seu comportamento também é parecido com o comportamento dos seus estudantes. A gente não é tão diferente, assim. É legal entender. Então, a gente já conversou muito sobre essa questão da rede social, e eu também já fiz esse movimento várias vezes de sair e voltar das redes. Eu percebi que eu tinha um problema em 2016. Porque hoje, o vício em rede social ele é considerado uma patologia. Uhum. Ele é considerado de fato uma patologia. Quando uma pessoa tem uma certa dependência, não é química essa dependência, mas quando se torna uma dependência emocional, isso pode ser tratado dentro dos manuais de psicologia e de psiquiatria hoje. Já tem diretrizes de como psiquiatras e psicólogos e neurologistas trabalham isso. Ou seja, quando isso se torna uma patologia, é porque é de consenso cultural que é um problema. Então, todo mundo aqui, que está assistindo a gente agora ou depois, já se viu naquela situação de não conseguir lidar com o tédio da vida, porque sempre tem muito rápido e muito acessível, como você falou, a 2 cliques ou às vezes só a voz, uma distração muito melhor do que o tédio de ficar esperando o metrô chegar, ficar no saguão de um consultório esperando para ser chamado na fila. E parece inofensivo, né? Parece inofensivo. Você tá nessa situação tediosa, você fala, eu vou entrar aqui no TikTok, que é muito mais legal do que eu ficar 3 minutos aqui esperando. Parece inofensivo. Mas, gente, não é nem um pouco inofensivo o que está acontecendo. Não é nem um pouco inofensivo. Vamos falar um pouco sobre isso agora, sobre a nossa economia da atenção e como é que a gente está perdendo essa atenção por conta de um aparelho que ele é muito útil. É muito difícil viver sem ele hoje. Você conhece alguém que não tenha celular? Que fale, eu não tenho. Eu não tenho. Ainda, literalmente não tenho. Eu não conheço ninguém que não tem um smartphone. Você sabia que 98%, é porque eu estou fazendo um projeto para juventudes agora, né? Juventudes 15 a 29 anos, 98% da população dos jovens tem acesso à internet pelo celular. Isso mundo ou Brasil? Brasil, mesmo com todas as diferenças sociais. E assim, as pessoas não têm, às vezes, necessariamente acesso à internet no celular delas, né? Porque pré-pago, crédito, tem que pagar. Claro. Mas elas começam a ter acesso aos Wi-Fi da vida. Em alguns lugares existe Wi-Fi na praça. Tem uma shopping. Não, shopping, praça, bar. O Wi-Fi hoje é um commodity. Exatamente. Eu não conheço um shopping que não tem Wi-Fi. Às vezes é lento, às vezes demora para conectar, mas... Lá em Conservatória, na praça tinha Wi-Fi. Na praça tinha Wi-Fi. Conservatório é Minas Gerais, né? Não, Conservatório é Rio, é interior do Rio. Ah, o interior do Rio. Cara, na praça tinha Wi-Fi. Com antena no coreto, assim. Isso há 7, 8 anos atrás, que é quando a gente ia lá. Imagina hoje, né?
Ah, isso você tá falando que já foi 7 anos atrás. Já tinha. Já tinha Wi-Fi na praia. Pra quem não conhece, o Conservatório é uma cidade interior bem pequena, né? Muito pequenininha, a cidade da Seresta. Mas só um adendo rápido. Como eu e você, a gente tem uma perspectiva cultural e social bem apurada, digamos assim, a gente tem um cuidado com o olhar. Eu lembro que muitos anos atrás, na época da faculdade, vocês veem, eu tô ficando calvo já, então eu fiz faculdade já há um tempo. Eu lembro que teve uma discussão na faculdade sobre pessoas pobres que têm televisão. Você já viu essa discussão? As pessoas julgando pessoas muito pobres que têm uma televisão de 50 polegadas? Isso que eu ia falar, julgando as pessoas que é o único entretenimento que essas pessoas têm às vezes. Eu vou adicionar uma coisa além do entretenimento. Desculpa, pode falar. É o entretenimento e educação, né? Segurança pública, Thay. Uma criança que tá em casa vendo TV, ela não tá na rua. Não tá na rua. Ela não tá na rua. No videogame, no videogame hoje, basicamente, se você quiser comprar um PlayStation, você vai pagar R$5.000 num videogame PlayStation. O videogame tá muito caro. Antigamente já era mais barato. Mas hoje você consegue por R$800 comprar um celular. Que você vai conseguir jogar um jogo Free Fire, por exemplo, que é um jogo de tiro. Não sei se você conhece o Free Fire. Conheço. Que se tornou um fenômeno nas favelas brasileiras. Porque é um jogo, ele é leve, ele roda em qualquer celular. Qualquer smartphone. E tem uma música, inclusive, de um rapper que fez provavelmente foi uma publicidade do Free Fire, mas um rapper fez que ele fala justamente sobre isso. Que a mãe deu um celular, eu não lembro a letra, mas que a mãe deu um celular pro garoto jogar Free Fire e ela tá aliviada dele ficar em casa. Então isso é um paradoxo muito doido, assim. Um adendo aqui, Leonardo Eloy, um beijo, querido. O Eloy tá aqui. Mandou um alô aí. Mandou um olá. Eu consigo ver os comentários aqui no StreamYard, agora que eu vi. Olá, seus lindos. Só que uma pena que eu não consigo comentar aqui direto, porque não tem uma integração o LinkedIn não deixa ele integrar pra gente comentar direto. O LinkedIn tem que melhorar, hein, Microsoft? Por favor, vocês estão sem dinheiro? Acabaram de lucrar 75 bilhões de... Eu não posso falar mal da Microsoft, senão vão derrubar a nossa live aqui. Exatamente, por favor, eu ainda quero ser top voice do LinkedIn. Por favor. Você já é. Não, eu parei de postar, eu saí do programa. Mas eu parei de postar justamente por isso, sobre a economia da atenção. Olha lá, em algum momento, em 2016 eu vi que eu tinha uma questão com isso. Eu vou ser um pouco mais sucinto agora. E quando eu percebi que eu tinha uma questão, eu tratei em terapia mesmo. Terapia. Que na época eu já fazia, trouxe isso como assunto, ainda não era discutido tanto como patologia, mas de fato eu consegui organizar os pensamentos e falei, cara, algo de errado não está certo. Eu não consigo ficar 5 minutos sem entrar em rede social, sabe? Não consigo. Eu tinha reações físicas. Meu corpo tremia se eu ficasse muito tempo sem o celular. Meu corpo tremia, isso não é uma coisa boa. Na época eu desativei todas as redes sociais e fiz um programa de 30 dias de falar, cara, eu vou ficar 30 dias sem nenhuma. Depois desses 30 dias, eu vejo o que eu preciso voltar para trabalho. E aí eu incluí redes sociais, Facebook, o finado Twitter, que eu ainda chamo de Twitter. Na época, o Instagram. Eu não tirei o WhatsApp por motivos de comunicação, mas eu reduzi muito o uso dele. E foi excelente. E de lá pra cá, entre idas e vindas, sempre quando eu vejo que eu tô muito tempo usando, eu tiro o aplicativo. Dessa vez eu desativei geral, menos o LinkedIn, que é o que eu tô aqui, que é o que eu uso para trabalho. Não tenho ele no celular, eu entro aqui, posto, saio correndo, e limito um pouco o horário. Só que isso que eu tô falando, gente, eu sou um exemplo. Um exemplo. E vira e mexe eu me pego querendo ter as contas de novo. Às vezes eu falo, tô perdendo o que tá acontecendo, não sei dos eventos, isso e aquilo. Então, gera uma certa pressão. E não é só porque eu consegui, que se uma pessoa que está me ouvindo aqui não conseguir, tem que ficar frustrada. Porque é justamente sobre esse ponto que eu quero trabalhar agora. Existe um conceito que eu conversei, eu acho que eu já conversei contigo, Thais, sabe, chamado otimismo cruel. Eu te falei sobre... Tem uma teórica cultural chamada Lauren Berlan. Ela criou esse conceito, que também tem um pouco a ver com facilitação, vou fazer essa conexão, de que há um tempo já, não é uma coisa muito recente, as pessoas vendem uma ideia de que é possível você
ter soluções simples para problemas complexos. E essas soluções simples passam apenas por uma mudança de comportamento seu. Como se só mudar o seu comportamento fosse o suficiente para você resolver um problema complexo. Isso não é novo, tá? Isso é a base fundamental da autoajuda. Livros de autoajuda existem há mais de 100 anos. Que é o pensamento positivo. E dos coaches de gaveta, né? Que não, acorde mais cedo, trabalhe mais. Qual é a sua desculpa? Não é? Você lembra a frase que eu falei? Você e Elon Musk têm as mesmas 24 horas. Qual é a sua desculpa? A minha desculpa é que meu pai não era dono de jazidas de minério e não ganhava dinheiro com o apartheid na África do Sul. Então, exatamente. Isso ajuda um pouco. Mas também, quando a gente olha esse tipo de coisa, não nos isenta de um certo nível de responsabilidade de pensar sobre o assunto, mas também não é uma coisa 50-50, tá? Esses dias eu entrei numa treta aqui no LinkedIn, que algumas pessoas estavam querendo colocar a responsabilidade do burnout nas pessoas que se cobram demais. Nas pessoas... Isso aqui dentro do... É só aprender a dizer não, é só aprender a se controlar. Você se cobra demais, você quer muito. O seu problema do burnout não é que existe uma estrutura. Inclusive o burnout ele é considerado uma doença ocupacional. É uma doença do trabalho. Não tem horas de meditação que vão fazer você sentir menos pressão por excesso de carga de trabalho. Sabe? Não existe alimentação equilibrada que vai te fazer sentir menos a economia ruindo e você ficar com medo de ser demitido o tempo todo. Esse é o grande ponto. Não é 50-50. Não é, beleza, as empresas têm responsabilidade e você tem os outros 50. Não funciona muito assim. Então a gente está vivendo num mundo que a economia da atenção, que é o fato de que para onde a gente direciona a nossa atenção vale muito dinheiro. A gente tem muitos elementos hoje tecnológicos que nos tiram a atenção o tempo todo. E o principal está no nosso bolso, está muito acessível. Tá no nosso Dizem pra gente. Hoje eu tenho um relógio, eu tenho um relógio. Sobre isso é muito interessante. Eu parei de botar a mão no bolso. Você mexe o seu braço. E você não quer mudar o horário dessa live, não? A gente precisa de 1 hora pra falar, cara. Meia hora é pouco. Vamos fazer um exercício, galera. Não é porque, tipo assim, porque só meia hora porque as pessoas não têm atenção. Tu vai ter que ter atenção, cara. O assunto tá legal, você tem que prestar atenção, se força. E se você me tirar daqui, eu vou ficar mais meia hora falando, tá? Não quero nem saber. Porque já passou 22 minutos, tem muita coisa pra falar ainda. Já bati o martelo na mesa. Acho que o LinkedIn deixa. Deixa, você paga o StreamYard? Pago. Então você pode ficar 5 horas fazendo, cara. Eu já fiz live de 2 horas no LinkedIn. Se for só por tempo, a gente pode ficar aqui mais tempo. Então vambora. O que eu ia falar? O que eu tava falando? Você falou do smartwatch. De fato, as notificações do celular espelham nele. Eu desativei porque, cara, tava vibrando o tempo todo. E sabe qual é o problema psicológico disso? Às vezes vibra uma mensagem 9 da noite. 9 da noite, alguém te falando de um problema de trabalho. Falando, olha só. Tem isso aqui para resolver na facilitação de amanhã que você vai fazer. Só que 9 da noite, você não vai resolver nada daquilo ali. Era só um lembrete de um problema que você ainda vai ter, que você vai levar ele pro teu sono. E que você vai levar ele pro teu sono. Eu, no meu caso, eu vou deitar. Que vai afetar teu sono. O que eu vou fazer sobre isso? E, cara, dentro da facilitação isso acontece. Isso já aconteceu com você, alguma coisa do tipo? Com certeza. Dentro da facilitação isso acontece muito. Tipo, ser facilitador é tão insalubre às vezes, sabe? Às vezes meu cliente me manda mensagem, as cadeiras não chegaram. Como é que eu vou ter um grupo de 30 pessoas sem cadeira? E aí, o que a gente vai fazer? E você é organizadora do evento? Exatamente. Eu falei, gente... eu vou ligar aqui pra fábrica pra comprar cadeira. Não, resolve aí, mano. É o famoso faz um design thinkingzinho aí, né? Essa famosa frase. Tem esse grupo de gente aqui, faz uma coisa aí pra distrair o pessoal. Eu falei, eu agora sou palhaça de circo? Porque até o palhaço precisa ensaiar antes. Com certeza. Cara, acontece bastante. Acontece muito. Eu tive uma carreira de DJ, né? Isso me lembrou quando as pessoas me pediam música numa festa que eu tava tocando, uma festa que eu tocava, que eu estava sendo pago pra tocar hip hop,
Isso aconteceu, tá? Isso é um fato real. Eu fui pra tocar hip hop e funk. A pessoa virou pra mim e falou que ela queria ouvir One Direction. Eu nem sabia que era One Direction. Na época, eu não sabia. Depois que eu descobri que aquela música é do Nissin Fale. Aí eu falei, cara, eu nem conheço. É o que? Ela falou, é pop. Eu falei, nem tenho. Ela, mas é meu aniversário. Eu falei, parabéns, mas se você tiver acesso ao Spotify, você pode pegar o seu fone de ouvido e ouvir com seus amigos. Mas tem 1000 pessoas aqui querendo ouvir hip hop funk, pagaram pra isso, eu não posso tocar. Enquanto isso, a pessoa tá me interrompendo, eu tenho que decidir qual é a próxima música, porque eu tenho 1 minuto pra passar a próxima música. Então, cara, é um pouco parecido nesse sentido. Vamos fazer um grande parágrafo nisso, porque eu sempre te falei que, cara, DJ é facilitador, né? DJ é super facilitador. Porque as pessoas acham que o cara meteu uma playlist e ele só tá ali curtindo a vibe e garantindo que a música não vai travar. Mas não, você realmente está sentindo e medindo a temperatura do grupo para saber se você levanta energia ou se abaixa energia, porque a festa está acabando, né? Tipo, se você... E é o famoso... As pessoas não percebem quando o DJ é ruim. O DJ é ruim é quando você tá... E aí tá subindo. E aí não chega. O drop não chega. Tipo, só sobe. E aí... E todo mundo tá assim... Vai vir! E não acontece. E ele corta na hora que vai entrar o refrão ou o drop que todo mundo quer. E é exatamente assim na facilitação, né? Se você parar pra pensar. Tipo, e aí? A gente tá muito animado. Qual vai ser o ápice do negócio? E aí não chega. E aí as pessoas ficam... Nossa, que situação estranha. É isso, gente. Tem uma associação muito... O DJ é um grande facilitador de festas. Olha, vou fazer um paralelo doido aqui, hein? Em cima do que você falou. Tanto o DJ quanto a gente que facilita um grupo corporativo ou um grupo social. Social que eu digo não só social de impacto social. Social, às vezes você está fazendo um grupo cultural, por exemplo, qualquer tipo de facilitação fora também do ambiente corporativo, né? Como o DJ, ele precisa ter um conhecimento muito grande sobre quem é o público que ele vai falar naquela hora. Sobre quem é o público que ele vai facilitar na hora. Tem que ter um conhecimento muito grande. Principalmente se a gente está falando de economia da atenção, você tem que entender o nível de atenção e desatenção daquele grupo naquela hora. Tem várias formas de conhecer o grupo. Você faz diagnóstico antes, às vezes já é um grupo que você conhece, às vezes você faz uma pesquisa. Tem vários caminhos. O principal é, facilitadores, não subestimem o fato de você conhecer o seu público, por menos que seja, por menor que sejam as evidências, tente conhecer o seu público. Se você for chamado para dar uma palestra num lugar e você não tem ideia do seu público, chega antes. Sabe o que eu faço? Vê a palestra de antes, porque se você for o mesmo... Chega antes para isso, Se for a mesma galera, se você for o primeiro, não tem o que fazer para ver uma outra, mas chega antes para trocar ideia com as pessoas que estão na primeira fila. Geralmente eu vou e vejo o evento todo. E se eu sou a primeira, eu vejo isso como um puta no privilégio, porque eu ponho o tom do resto do dia. Então, quem dá o tom é quem chegou antes, assim, quem chegou primeiro. Se é uma palestra muito boa e depois que alguém que é cheio de energia, tipo eu, né? Tipo, cheio de energia, fala pra caramba, faz um monte de piada, fala rápido. E aí chega alguém quietinho, que fala devagar, que conta a história assim, que passa um monte de 200 slides. Cara, tem uma diferença muito grande. E as pessoas notam isso mais ainda por conta do contraste. O contraste, ele pega também. E, o trabalho do outro, às vezes, ele contrastando com o seu, faz com que o seu trabalho seja muito melhor ou muito pior. Com certeza. E aí tem muito do trabalho de quem está organizando o evento de saber fazer esses tempos e movimentos. Na teoria da organização de evento, isso eu fiz faculdade de Relações Públicas, né? Então é uma matéria de evento. Eles chamam de tempos e movimentos, que basicamente é você entender o fluxo. Não é papel da pessoa facilitadora entender esse fluxo. Quem entende o fluxo é quem organiza. Mas uma vez que você for jogado ali na cova dos leões, se você tiver o privilégio de fato ver quem vier antes, veja, ou fazer que nem a Thay falou. Se você é o primeiro, tem o privilégio de
de setar o tom, mas também não tente ser o que você não é naquele momento. Isso é uma coisa muito importante. Tem um ditado chinês que eu adoro, que é: não tente dar um soco com a mão direita se você é canhoto. Ou vice-versa, não tente dar um soco com a mão esquerda se você é destro. Por exemplo, eu sou um tipo de facilitador que eu gosto de fazer piada. Só que eu sei que públicos eu vou fazer quais tipos de piada, em que momento eu vou fazer, em que tom. Se eu tô falando com um público mais jovem mesmo assim, adolescente, tempos atrás eu dei aula pro pessoal tá indo do ensino médio para faculdade. Eu falo com um certo nível de liberdade que eu não vou falar para CEOs de empresa, para diretores, com certos tipos de piadas e em certos momentos, mas também não vou deixar de ter momentos engraçados, que eu gosto de suavizar os assuntos com piada. Eu gosto, faz parte de mim. Só que eu sei fazer isso porque eu faço isso há muito tempo. Tem gente que não é engraçada, cara. Tem gente que não é engraçada. E a pessoa que ela não é engraçada e tenta ser engraçado, às vezes ela é engraçada quando tu vê que ela não é. Mas às vezes você fala: não, cara, não, você não deveria estar fazendo piada. Tem gente que não é animado e tenta ser animado. Tem gente que é muito animado e tenta se controlar e falar: não, você, fica ruim. Sabe? Fica ruim. Fica, porque então o importante é... Você já foi em alguma atividade que a pessoa ela manja muito e gosta muito daquele assunto? Pode ser um assunto chato pra caramba, tipo, sei lá, a reprodução das planárias marinhas, sei lá, e a pessoa ela ama aquilo e ela tá muito animada para falar daquilo, só que o público é, sei lá, um público cheio de gente meio Caxias, e aí a pessoa tá ali, tipo, apaixonadíssima pelo assunto. É muito interessante isso, né? Eu acho que nesse caso tem um papel importante no processo também, que é do mestre de cerimônias, né? Que é uma pessoa que dá uma equilibrada também nas agendas do dia. Que consegue pegar essas diferentes percepções. Olha, tem um comentário aqui do Lucas Veríssimo, né? Contraste é surreal, pode aumentar ou diminuir a percepção do valor do seu momento. Verdade. Com certeza. Aí depois com ele certeza. falou, né? Mas é bom a gente sempre ficar ligado, não é o nosso papel, né? Quem organiza o evento e faz a curadoria, mas é bom a gente ficar atento a que tom, de que lugar que veio, né? Onde está aquele público. Exatamente, a curadoria é importante, a seleção. Isso, a curadoria é boa, a seleção das pessoas e a ordem das pessoas. Concordo, Lucas, a gente não tem nenhum papel nisso, mas a gente tem um papel 100% responsável pela hora que a gente tem ali, pelos minutos que a gente tem ali, é só a gente. Claro que influencia muita coisa externa, tá? Porque a atenção, ela fica prejudicada, a atenção das pessoas, se a estrutura não for boa. Uma vez eu dei uma palestra no evento do Rio 2C, se eu não me engano, aquele que tem no Rio. E era ali naquele complexo cultural que tem na Barra, que parece um navio, esqueci o nome daquilo, que o César Maia fez, que não terminou. Como é que é o nome? Cidade da Música. Você lembra que o César Maia inaugurou com as obras rolando ainda? Cidade da Música. Foi a Cidade da Música. O César Maia inaugurou com a obra rolando ainda, mas isso é outro detalhe. E aí, o lugar que eu ia falar, ali é meio aberto, né? E aí o microfone tava falhando no começo. Então, já tinha uma certa dificuldade, porque muita informação, muitos ambientes rolando, tava cheio, muita gente em pé. E a atenção das pessoas ia ficar prejudicada se não tivesse uma intervenção ali para trocar o equipamento. Então tem certas coisas que a gente não controla. Mas se o seu ambiente está bom, a atenção das pessoas de fato fica um pouco mais garantida. Mas falando especificamente sobre só a atenção do nosso público, agora eu queria falar um pouco sobre a atenção do público. Quem está facilitando está disputando diretamente com o celular das pessoas, se for presencial. Celular ou computador, né? Tem palestras que as pessoas levam computador. Se for virtual, galera, pior ainda. Você está disputando com a televisão, com o celular, com as outras abas, com a segunda tela, com o almoço que precisa ser feito, a sala que precisa ser varrida, a geladeira. Você está disputando com a geladeira, que você vai levantar e vai ficar lá olhando, o que será que eu vou fazer? Com cachorro, com gato. Com cachorro, com gato, com periquito, papagaio, com o parceira, com as pessoas que moram naquela casa, com as crianças, né? Tipo,
a disputa fica mais dura ainda, mais acirrada. E eu vou contar pra você, lembra que eu falei do conceito de otimismo cruel? Mais cedo? É cruel também com nós facilitadores dizer assim, é só você melhorar a sua oratória. Muito. É só você comprar um microfone legal de podcast, que aí as pessoas vão ouvir o áudio melhor na live online e elas vão prestar mais atenção. É só você ter uma postura melhor no palco. Claro que não, galera. Não é tão fácil assim. Não é fácil, é muito cruel. É só você ser engraçado, vai fazer curso de improviso. Não que você não tenha que fazer essas coisas. Não que você não tenha que melhorar a sua performance. A gente sempre tem que melhorar a nossa performance. Sempre tem que avaliar, olhar o que a gente fez de melhor, o que a gente não fez de melhor e procurar formas de melhorar. A gente tem que fazer isso. Mas de longe não é suficiente, dado que a gente está vivendo num mundo que a pressão por atenção é tão grande, de coisas muito mais legais e muito menos desconfortáveis do que às vezes um assunto que a gente está falando numa facilitação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de facilitações que eu faço, que são facilitações que envolvem gestão do tempo, que envolvem produtividade, gestão de equipe. Às vezes eu falo sobre feedback, que a pessoa tem que analisar, ela tem que ver o comportamento dela. E ela vai falar, não quero ver meu comportamento, cara. Eu quero ver o novo vídeo do gatinho cor-de-rosa no TikTok. É muito mais legal. E a pessoa tá errada de que é muito mais legal? Não. A questão é, você como facilitador, facilitadora, precisa ter esse entendimento de que não é só o que você faz ou deixa de fazer que vai garantir a atenção das pessoas, mas o que você faz ou deixa de fazer aumenta a chance de você ter a atenção da pessoa. É um paradoxo. É super um paradoxo, assim. Você consegue perceber isso? E os acordados também antes, né, Durli? Porque existem processos e processos. Assim, eu já fui para live que chegou lá, todo mundo estava com a câmera fechada, por exemplo. Um exemplo bem simples. Sim. Todo mundo com a câmera fechada. Não foi acordado que todo mundo tinha que estar com a câmera aberta. E tá tudo bem também ficar. E tem um episódio de um newsletter de uma americana que eu gosto muito, a Gwen. Eu trabalhei com ela na época da Partners for Youth Empowerment. Ela é facilitadora? Ela é facilitadora. Interessante, e ela não conheço. também ensina outros facilitadores. E aí ela falou assim, eu acho que foi a Gwen, não sei se foi ela. Ela falou assim, por que a gente fica tão sofrido de facilitar e não ter as pessoas com a câmera ligada? Por que a gente se acha tão importante assim em alguma coisa? Eu fiquei reflexiva sobre aquilo, porque para mim é muito prático. Às vezes eu estou super prestando atenção no que está acontecendo, só que eu estou em casa e eu preciso fazer meu almoço. Eu preciso fazer um café, eu preciso levantar. E aí eu tenho a sensação de que parece muito mais desrespeituoso eu levantar com a câmera aberta, deixar aqui a cadeira vazia, estou ouvindo, porque o meu fone está aqui, ele é Bluetooth, estou ouvindo fazendo café, do que eu desligar a câmera. Eu estou ouvindo. E quando as perguntas são feitas, eu estou respondendo. Mas por que e eu me coloquei nesse lugar como facilitadora. Então, hoje não me incomodo se as pessoas estão com a câmera fechada, se as pessoas não estão interagindo. Cada um no seu tempo. Cada processo um processo, sabe? Também não adianta forçar as pessoas a alguma coisa que elas não estão a fim de fazer. Você vai perder mais ainda a atenção das pessoas se você fizer isso. Sem contexto. Sem contexto. Exatamente. Eu vou adicionar mais alguns exemplos desses da câmera. Muito interessante isso que você falou. Posso dar uma sugestão? Depois você pega esse link aí, compartilha, joga no chat da live, que aí o pessoal acessa também e eu vou lá e clico depois. Enquanto isso, eu vou lembrar de alguns casos de câmera. Coisas que me vieram à cabeça quando veio a pandemia e começou-se essa obrigação de ter que ligar a câmera. Primeira coisa que eu pensei, cara, tem gente que tem vergonha da própria casa. Por motivos totalmente nobres. A pessoa não gosta do lugar que ela tá. E tem gente que não consegue usar fundo do Zoom, tá? Porque o fundo do Zoom, na época, tipo esse fundo que eu tô usando aqui, ele exige um certo nível de processamento no computador que não é qualquer um que tem, tá? Tem muito computador que não dá conta de celular que não dá conta. A imagem trava, a ligação cai. A ferramenta foi melhorando com o tempo. Mas isso cai. Tem mães que estão amamentando.
Ou tem uma criança pequena e as outras pessoas vão julgar ela, porque julgam a mãe por qualquer motivo, né? Vão julgar a mãe porque pela criança pedir uma atenção, por ela estar amamentando. Então ela tem que deixar a câmera desligada, sabe? Tem pessoas que têm vergonha, que são as pessoas que sempre sentam no fundo quando é presencial, que elas não querem aparecer. Não existe o fundo em live, não existe a cadeira do fundo, tá todo mundo ali. Então ela deixa desligado, como se ela estivesse no fundo. Tudo isso pode ser acordado, mas só um ponto, só o último ponto. Oi? Tipo, se maquiar, cabelo, organizar o cabelo. Tipo, porque uma coisa é quando você sai da sua casa, você se preparou para isso. Outra coisa é você tá na tua casa com a tua roupinha, tipo, dá trabalho fazer cabelo. E aí o paralelo também de nós facilitadores. É difícil você dar uma aula ou facilitar um grupo sem ver as reações do grupo. Dificulta muito. Quando você fala isso para as pessoas de forma genuína, nas minhas experiências, toda vez que eu abri o jogo, sempre que eu faço esses acordos, principalmente online, em facilitação online, eu explico, eu dou esses e outros exemplos. Eu falo, gente, tem pessoas que têm essas situações aqui, tá tudo bem, não ligar a câmera. Mas se você não tem nenhuma questão e quiser me ajudar, eu quero te ver. Se você pode, nesse momento. Então, quem não quer, não pode, não dá conta, tá confortável, porque o facilitador já falou, não tem problema. Então a pessoa, você já cria um nível de conexão com a pessoa ali que aumenta a chance dela te dar mais atenção. Quando você cria conexões com as pessoas. Nossa, o facilitador é legal. Ele me ouviu, ele me entende de certa forma. Isso aumenta um pouco a atenção. E quem não ia ligar a câmera ali, porque não ia ligar, mas não tem nenhum problema, sabe, a pessoa tá arrumada, ela não liga pra isso, ela vai ligar, aumenta as chances de ligar. Às vezes você entra num grupo online de facilitação que você vai dar, sei lá, a quarta aula de um programa que tem 10 aulas. Da primeira, segunda, terceira, ninguém ligou a câmera e ninguém falou nada. Se você tentar, mesmo acordando na quarta, já vai ser difícil, porque culturalmente já deu ruim. Você vai ter. É que nem você chegar para substituir um professor numa sala de aula presencial, que a cultura já é dos alunos não prestar atenção naquela aula, os alunos ficam brincando. Você tem que conquistar a atenção ali num nível que não vai ser na primeira atividade. E aí, falando de sala de aula, a gente falou antes de começar, né? É muito recente que se tornou lei no Brasil que escolas públicas e particulares estão proibidas de liberar celular para os alunos durante as atividades, no caso hoje em dia durante o dia inteiro, mas principalmente durante as atividades coletivas. Algumas escolas estão flexibilizando, deixando no intervalo, alguns dias assim, mas estão colocando certos limites. Isso tem sido muito interessante. É uma coisa que escolas de gente rica já faziam há muito tempo. Tem uma entrevista do Bill Gates, eu acho que é no Jimmy Kimmel, desse programa de auditório americano, que perguntaram pra ele se ele dava computador e celular pros filhos dele. Ele falou, não. Só quando eles ficaram com adolescentes. Isso era mais jovem. O cara criou o computador, né? Computador pessoal. Mas os filhos dele só usavam depois. Então, voltando um pouco sobre a questão da atenção, como é que a gente começa, se você sente que você tem um problema com isso, que você tem uma questão, como é que você começa a mudar? Quais são os caminhos? Assim, eu posso falar da minha experiência pessoal e do que eu pesquiso. A primeira coisa é você entender que de fato é um problema. Porque o uso excessivo de tecnologia, principalmente celular, ele parece inofensivo no primeiro momento. A gente precisa entender o que ele está fazendo com a gente, para você ver que não é tão inofensivo. O principal, foi o que a gente já comentou também, mas eu não comentei aqui, é o quanto a gente não está tendo mais momentos de pausa e descanso da cabeça, porque nesses momentos de pausa e descanso a gente está se hiperestimulando com outras coisas. Porque o momento de pausa e descanso são momentos desconfortáveis por natureza. São desconfortáveis, aquele momento que está você sozinha com os seus pensamentos. Seja se você está na fila de alguma coisa, seja se você está esperando o transporte público ou no transporte público. Quando você para e você deixa os pensamentos fluírem, quando você não força muito eles, seja caminhando, seja parado, não é confortável.
esse momento. Só que esse desconforto ele é necessário para uma coisa chamada autorregulação emocional. Autorregulação emocional. A gente tem 30 a mais. 35 mais já quase. Lembra quando a gente ia pra fila da lotérica pagar conta? Eu tô quase lá, 34. Fila do banco. Que a gente ia no banco pagar a coisa. Mas você lembra que naquela época a gente não tinha um celular no caixa? A gente não tinha um celular pra ficar se distraindo. Eu tinha um MP3. Eu lembro que eu tinha um MP3 de 256 mega. Gente, 256 mega hoje é um vídeo. Essa live aqui ela vai dar mais do que 256 mega. Dependendo da qualidade da música, dá 3 músicas. Eu tinha que ficar comprimindo música, a qualidade da música, a música ficava horrível pra poder caber 2 CD no negócio. Era o máximo que eu tinha. Hoje eu tenho 70 milhões de música no Spotify. 100 milhões se pá hoje. Antigamente só tinha pouquíssima tecnologia para você se distrair. Você tinha que lidar, ter um livro ali, fazer alguma coisa que exigia um estímulo mais direto. Ou lidar com o tédio do seu cérebro, trocar ideia com uma outra pessoa, reclamando do banco, criar uma conexão social das pessoas que... nunca... Deu 20 minutos, vou processar o banco. Aí ninguém nunca processa, porque processar é difícil. E essas conexões vão ajudando a gente na autorregulação emocional. A gente está perdendo isso, porque no momento que gera esse desconforto, a gente se distrai. O excesso desse estímulo, desse hiperestímulo, começa a gerar uma dependência muito grande, a ponto de das pessoas não conseguirem deitar sem o celular. Da primeira coisa que elas acordarem é pegar o celular. E se de manhã, que é o momento que o seu cérebro ainda está acordando, você já está se hiperestimulando, o resto do seu dia fica comprometido. Você já reparou isso? Que quando você usa rede social, principalmente, lê notícia de manhã, o seu nível de atenção baixa muito, muito no resto do dia? Com certeza. Então isso acontece. E para começar a mudar essas coisas, a primeira coisa é entender que isso é uma questão. Isso está prejudicando a nossa capacidade de autorregulação emocional. Está deixando a gente mais triste do que a gente deveria, no geral. Tem uma pesquisa recente foi feita com adolescentes na Inglaterra, 16 a 24 anos. Metade, que se passar 1 hora em rede social, quando eles saem muito mais tristes. Metade. 70% falou que queria ter conhecido o mundo sem internet. Sem rede social, principalmente, mas sem internet. 70%. E eles são menos ativos nas redes sociais que brasileiros, tá? Os brasileiros estão no topo da lista dos consumidores de redes sociais. Instagram, TikTok, Quai, acho que é Quai. Quai. A sua rede de vídeos curtos. Nunca entrei no Quai, cara. Eu tenho um pouco de medo. Eu não sei porquê. Eu nunca entrei no... Eu acho que eu vou entrar e não vou sair se eu entrar no Quai. Eu acho que é uma coisa que não... É o metaverso lá. Eu não... Então, você reconhecer que tem um problema, entender esses mecanismos do porquê que isso é ruim e buscar a ajuda, seja ajuda profissional, terapêutica, e de outras pessoas, conversar com mais pessoas sobre isso para entender o que está acontecendo. E por fim, você fazer um teste que é, de fato, um experimento de desativar as redes sociais que você pode desativar. Às vezes tem rede social que você precisa para o trabalho. Às vezes tem gente que vende um produto no Instagram. Você não pode desativar o Instagram se você vende um produto nele. Mas você não precisa de um Facebook, você não precisa do Twitter, talvez. Você tem uma reflexão séria de quais você precisa e quais você não precisa. Desativar por 30 dias e colocar outras atividades, principalmente manuais e fora de tela, no lugar. Aumentou muito a minha leitura. Na verdade, eu estava paquerando apagar o Instagram do celular e o LinkedIn também, tá? Porque aí eu não usava o Instagram e corria para o LinkedIn. Porque um dia eu estava viajando com a Julinha, a gente fez um projeto para o Senac em São Paulo. Tem até uma história legal desse projeto para contar em relação a essa descompressão. E aí a gente parou, estava no aeroporto, né? E ela tirou o Kindle da pochete dela. E aí ela falou assim, amiga, eu não tenho mais Instagram no celular, eu não tenho nada, então a minha distração é livro. Aí eu li uns 4 livros ao mesmo tempo aqui, são livros curtos, são contos, né? Tem conto, tem poesia, tem romance. Ótimo. São livros curtos, e aí eu estou gastando esse meu tempo de ócio, de espera, que eu ficava no Instagram, lendo o meu Kindle. Aí eu comprei uma pochete que cabia um Kindle também. Você já tinha um Kindle ou você comprou o Kindle?
Não, eu já tinha um Kindle, eu tenho um Kindle há muito tempo. O seu é aquele que cabe no bolso? Tem um Kindle que eu acho que é menos de 7 polegadas. Depende. Bolso masculino ou bolso feminino? Não, o meu é o tamanho médio. É verdade, né? Porque, por exemplo, tem calça jeans de mulher que o bolso não cabe nada, porque é tão apertada a calça jeans que no bolso não cabe nenhum papel, né? Exatamente. Cara, dia 1º de maio eu apaguei o Instagram e o LinkedIn. Antes eu já tinha baixado o AppBlock, que era para bloquear o tempo de uso. Só que eu sempre abria. E aí o AppBlock me mostrava assim... Só que esse tempo de uso você pode... Ele fala, você passou uma hora, mas você pode clicar lá e falar, quero continuar, né? No AppBlock ele pode bloquear, ele bloqueia. Ele pode tirar... E aí me mostrava assim, você passou 5 horas no Instagram hoje. Ah, sim, Só no celular, porque como eu trabalho no computador o dia inteiro, eu ficava no computador também. Então, só no celular, 5 horas de Instagram. E eu falei, gente, eu podia estar lendo tantos livros. E realmente, eu leio muito mais agora. Assim, primeiro eu comecei bloqueando das 9h30 da noite até as 10h30 da manhã. O que significava que antes de dormir eu não via o Instagram. E quando eu acordava eu não via. Porque eu acordo, vou para academia, troco de roupa, faço meu Duolingo. E só quando eu sentasse mesmo para trabalhar, umas 10h30 da manhã, é que eu tinha acesso ao Instagram no celular. Aí depois eu comecei a achar que era muito ainda. E aí eu apaguei. E, cara, eu também achava que eu ia ficar sem saber as notícias do mundo. Até o dia que teve o apagão lá em Portugal e na Espanha. Os 2 países ficaram 12 horas sem eletricidade. E eu fiquei sabendo disso, um adendo aqui para todo mundo, os meus pais moram em Portugal, meu irmão mora em Portugal. Eu tenho muitos amigos em Portugal, também já morei em Portugal. Então, eu fiquei sabendo disso através do meu irmão, que conseguiu um sinal lá de internet e me falou, estamos sem eletricidade, parece que é o país inteiro. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei em notícias internacionais. Mas não foi pelo Instagram que eu fiquei sabendo que tinham 2 países da Península Ibérica sem eletricidade, sabe? E eu falei assim, cara, se isso eu não vou descobrir pelo Instagram, eu não vou descobrir mais nada. Eu não vou descobrir nada. É melhor eu entrar no site de notícia todos os dias para saber o que está acontecendo no mundo do que eu ficar achando que o Instagram vai ser a minha fonte de informação, sabe? Então, isso é uma ilusão também que a gente tem, de que, eu preciso ver agora, porque vai que nada, gente. Vai que nada. Vai que aconteceu alguma coisa, você não vai saber em tempo real como você está achando que você vai saber. E saber um pouquinho depois, um pouquinho antes. Acho que tem coisa que é melhor nem saber. Tem coisa que é melhor. Em termos de notícia, a maioria das coisas é melhor não saber. É melhor não saber. E, cara, eu sei que isso é um puta de um privilégio, você ignorar as notícias do mundo. É muito difícil, mas eu também penso, putz, eu saber disso vai me ajudar de alguma forma, e não é só sobre me ajudar. Na maioria das vezes, piora a minha sensação, né? Piora me deixa mais pessimista, me deixa com mais sensação de insegurança, me deixa mais ansiosa, e aí eu não consigo nem performar o meu trabalho, que é justamente trazer esse lugar de presença, esse lugar de otimismo, de olhar para um futuro próximo bom, né? Então, eu não estou ajudando ninguém com isso, sabendo de tudo, né? Eu não estou. E ainda assim eu não sou imune a saber das notícias. Aliás, eu sei notícia até demais. Sei as notícias, sei os memes. Eu vou dar um exemplo sobre isso. A gente vive num mundo hoje que nunca foi tão seguro viajar de avião como é em 2025. Só que a cobertura de acidentes de avião tem sido cada vez maior. Então as pessoas estão tendo uma sensação de insegurança para voar de avião que nunca tiveram antes, sendo que os números mostram que tem cada vez menos acidentes. Comparado aos anos 70, quando eles começaram a... Então, tem mais voo agora, né? E para piorar, tem mais voo, ou seja, se tem mais voo e tá mais seguro, é porque o sistema tá muito melhor. Mas mesmo assim, a cobertura quando tem um acidente, que beleza, tem que fazer a cobertura, mas ela tá tão intensiva que as pessoas estão com uma sensação de insegurança maior. Sendo que os dados estão mostrando. Então o excesso tem até um conceito para isso, se chama Doom Scrolling, Doom de ruína, do inglês, Doom de D-O-M. Não sei se você já ouviu falar. Quando você entra num canal de tipo um G1 da vida, é só tragédia, cara. Se você balançar o teu celular assim, sai sangue.
E você vai rolando, a sensação de doom scrolling é a sensação de você perder um pouco da noção da realidade pelo tanto de notícia ruim que você consegue acessar muito rápido e num período curto de tempo. Muito rápido, num período curto e em um sanduíche, que é aquele famoso feedback sanduíche, aquela merda que as pessoas... Enfim, que é, você vê o vídeo do gatinho, você vê o cachorrinho, aí você vê lá razões para acreditar, aí você vê assassinato de fulano, aí você vê outro vídeo de gatinho, aí você vê Musa Fitness, aí você vê Virgínia Fonseca, aí outro assassinato. E, sabe? Tipo, o negócio é tão rápido que eu não consigo nem imaginar que algum cientista conseguiria prever que a gente ia viver dessa forma. Até então, a gente lia jornal, e tem jornais que você também, se espremesse, pingava sangue. Mas era uma escolha muito mais... Não é você querendo saber sobre as férias, sei lá, as férias da minha amiga que está na Europa, e aí você abre e você vê uma notícia de uma pessoa que foi decapitada, sabe? E aí as pessoas acham que isso é outra coisa, outra ilusão do controle das redes sociais. Ah, não, se eu seguir as pessoas certas, se eu isso... Gente, não é a gente que controla. Não é. Não. A gente não tem controle nenhum sobre isso. Não. Sabe uma coisa muito interessante? Desculpa interromper, porque quando eu saí das redes, as pessoas pararam de me mandar as coisas pelas redes. Então, se tinha notícia ruim, tinha gente que me mandava. Então, às vezes a gente é o gatinho de outra pessoa. Não, mas aí eu tenho alguns grupos de amigos que me mandam meme assim bem específicos. Eles me mandam pelo WhatsApp agora. E eu mando pra eles pelo WhatsApp. Eu tenho que baixar Aí você falou, eu quero saber das férias da minha amiga. Cara, pô, já pensou em ligar pra ela? Sabe? Exatamente. Mandar uma mensagem pra ela. A gente não precisa da rede social pra saber como as pessoas estão. Inclusive, é muito melhor você ligar pra pessoa e falar 15 minutos com ela. É uma conexão muito mais potente do que você só chegar e dar um like numa foto, sabe? E muito importante, e uma conexão que ajuda a gente a desenvolver novas sinapses, né? Porque é uma conexão relacional, então melhora a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de fala, você está praticando, melhora a sua habilidade de escuta, né? De troca. Então não é só... É um benefício muito grande para a gente como humano, né? A gente se relacionar, lembrar dessas outras formas que não só dar like e comentar lindo, amiga, arrasou, tá linda. Sabe qual é o problema? A gente fala muito sobre... A gente tá chegando 1 hora, a gente vai fazer 1 hora, né? Pra também não passar muito. Vamos fechar 1 hora. Pra falar sobre atenção, a gente tem que falar sobre dopamina, não pode esquecer. Sobre dopamina, que é a palavra da moda. Basicamente, dopamina é um hormônio da recompensa. A gente produz a dopamina no corpo, que vai pro cérebro. Quanto maior a dopamina que a gente tem durante o período de tempo, não é a quantidade, é o tempo que ela demora do ponto A ao ponto B. E isso é uma coisa muito importante sobre dopamina. Dopamina não é uma coisa que ela enche e abaixa como se fosse uma testosterona, por exemplo. Como se fosse uma hemoglobina glicada. Não. Você não vê no exame de sangue, você vê só em um exame de imagem. É o tempo que ela demora do ponto A ao ponto B, dentro do seu cérebro. Quanto mais fácil for uma atividade que você faz para produzir dopamina, quanto mais fácil for essa atividade, como, por exemplo, entrar... Vou dar um exemplo só que é sobre essa coisa de ver as férias de alguém. É muito fácil eu entrar, dar um clique, dar like na foto e comentar legal. É fácil. E eu ganho essa recompensa da conexão social também fácil. Muito fácil. Então, o tempo que ela fica no seu cérebro, quanto mais fácil, mais rápido ela vai embora. Então, o tempo é menor. Agora, se você tá de férias e eu ligo pra você e a gente troca 10 minutos de conversa, exige um esforço maior para produzir a mesma dopamina. Exige um esforço maior, só que ela vai ficar mais tempo no seu cérebro e você vai precisar de menos doses dela. O que a rede social faz? Você tem muitas doses de dopamina o tempo todo e sem contexto nenhum. O sanduíche que você falou, sem contexto nenhum, muito fácil, que quando você para, automaticamente você quer mais. É o mesmo princípio de comer carboidrato com muito amido.
Seu corpo vai produzir uma bomba de glicose que você pode comer 1 quilo de lasanha que daqui a 1 hora você tá com fome. Isso mesmo. Porque ele queimou rápido aquilo ali. Mas se você comer 1 quilo de gordura boa, de proteína animal ou vegetal, já demora mais tempo. Com a dopamina é a mesma coisa. Então, por que você sente mais um quentinho no coração quando você liga pra alguém e fala com ela do que só ficar rolando o feed de fotos dela? Justamente por causa disso. Porque a recompensa exigiu mais esforço, mas por compensação ela ficou mais tempo. Ficou mais tempo. Então, quanto mais você está fazendo atividades na sua vida que exigem pouco esforço para conseguir dopamina, mais você vai querer. E a principal delas é o celular. Por isso que é por isso que eu estou numa cruzada contra a tecnologia, porque isso deixa as pessoas com menos capacidade de tomada de decisão. E se você deixa as pessoas com menos capacidade de tomada de decisão, elas estão mais suscetíveis a comprar mais, a comprar o que elas não querem. E aí a economia da atenção fecha esse ciclo de não é só as pessoas terem baixa atenção, é elas terem baixo senso crítico. Baixa capacidade de querer a recompensa fácil. E aí vai jogar o tigrinho, porque você dá um clique, mais R$5, mais R$2. E eles chamam de pay to win, né? Você paga pra ganhar, mas na verdade você não ganha nada. Isso é ao contrário, você está criando um vício. Que é uma lógica muito similar à da pornografia também. Essa coisa antigamente, né, tinha todo um trabalho para você ter acesso, e hoje a gente tem no celular ali o tempo inteiro, a qualquer momento. A qualquer momento, numa qualidade que nunca teve, assim. Antigamente você tinha que ir qualidade, pegar um primo que tinha uma revista para talvez conseguir algo do tipo. Pra ter uma experiência sexual no geral, Só que é o mesmo esquema, é tão fácil que produz uma dopamina fácil e ela passa rápido e você vai querer mais depois. Exatamente. Caraca, hein? Que papão, hein? Eu deixei pro final a questão da dopamina. Porque, cara, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou tentar aos poucos me afastar de tudo que me deixa satisfeito rápido. Isso... Não que isso não seja bom, tá? Isso é bom, mas... Você começa a perceber, cara, isso aqui tá me deixando satisfeito muito rápido, algo de errado não tá certo. Eu preciso de um pouco mais de esforço, né? E eu acho que facilitar desenhar uma experiência e facilitar, né, uma jornada tem que ter um pouco desse equilíbrio também, desse entendimento, né? Porque dá para fazer, o famoso faz um design thinkingzinho aí, dá para fazer jornadas de facilitação em que há muito estímulo muito rápido, muita recompensa muito rápido, mas aí o que fica para depois, né? O que fica de a longo prazo para aquela equipe, para aquele time, para aquele grupo, no sentido do trabalho ser contínuo mesmo, né? Às vezes você tem uma situação muito gostosa, um team building legal, uma situação muito massa, e aí você sai dali e aquilo tudo acabou, porque foi muito estímulo de uma vez só, e não há continuidade nenhuma, e você fica parecendo que você, sei lá, foi numa sessão de teatro, todo mundo performou naquele teatro e acabou aquela peça. Você vai voltar pro mundo real. Eu sei que a gente não passar muito tempo, só um adendo sobre isso. Às vezes a continuidade não tem a ver com o facilitador. Às vezes a continuidade é porque a estrutura da empresa não permitiu continuidade. Às vezes você ensaiou, fez um roleplay de como tem que ser a liderança, às vezes você fez um negócio incrível, mas que chegou no outro dia, as pessoas estão em burnout ainda, sabe? Claro. Então isso é um ponto importante de frisar. Mas também, e aí eu juro que é a última coisa, eu sou muito crítico à ideia de microlearning. Justamente essa ideia de que se você jogar um conteúdo pelo WhatsApp, a pessoa vai pegar e vai aprender. Não. O microlearning ele funciona para coisas muito pontuais. Mas no geral o microlearning ele só dá a impressão de que você está aprendendo. O aprendizado ele exige um certo nível de esforço e de foco e atenção que não é substituível assim tão fácil. Então tem gente achando que microlearning é legal só porque as pessoas estão com baixa atenção, mas só causa a impressão de aprendizado. Então a gente tem que equilibrar um pouco isso. Quais são as nossas responsabilidades na escolha das nossas ferramentas como facilitadores, mas também até onde a gente consegue ir, porque tudo que a gente ensinar pode ser jogado por água abaixo, não pela gente, mas pela estrutura das empresas e das organizações não quererem que as pessoas continuem aplicando o que elas aprenderam. É o famoso se juntou só para tirar a foto. Bom, adorei. A gente vai precisar. Adorei, foi muito bom. Muito obrigada, Dorli. Tem alguma palavra final aí? Ou já estamos ok? Cara, busquem eu deixo a última palavra da dopamina.
o último conhecimento, bebam água, galera. Bebam muita água. Bebam muita água. Peguem o seu peso, multipliquem por 35, que é a quantidade de ml, 35 ml por quilo que você tem, e tente focar nesse ideal. Por dia. Não sabia disso, não. Mas, gente, sigam Dorli, querido, aqui nas redes. Muito obrigada pelas pessoas que apareceram. Nas redes não, na rede, eu só tenho o LinkedIn. Na rede, né? Só tem LinkedIn. Então, aqui na rede, eu também, profissionalmente, só o LinkedIn mesmo, o Instagram é fechado. Eu não sou uma pessoa pública até então. E muito obrigada, amigo Dorli. Muito obrigada, muito obrigada. E, pessoal, até terça que vem. Um abraço. Sucesso. Tchau, tchau.